Olá a todos, vamos dando continuidade à nossa oitava aula do nosso curso de Física Básica e hoje falaremos sobre a força elástica. A força elástica basicamente ela trabalha com molas. Então, considere o sistema massa-mola. O sistema massa-mola é esse sistema aqui que vocês estão vendo, onde tem esse bloquinho que ele representa uma massa e a mola ela representa a força elástica. Então, o sistema massa-mola é esse componente aqui, esse A, B e C. Se a mola for comprimida ou desestendida, ela exercerá uma força sobre o bloco de origem elástica. Ou seja, se ela for esticada ou se ela for desestendida, que ele está falando aí, esse bloco aqui vai sofrer uma força. E essa força é chamada de força elástica, esse F é L. A intensidade da força é proporcional à deformação X da mola, segundo a lei de Hooke. Então, a intensidade, a força dessa mola vai ser proporcional à deformação. O que é a deformação? O tanto que ela esticou ou o tanto que ela diminuiu. Olha para essa imagem aqui da direita, veremos o que é a deformação. A mola em repouso, ela está desse tamanho aqui. Digamos que aqui ela tenha 10 centímetros. Ela foi esticada e ela esticou 5 centímetros, a deformação dela. Então, a força elástica ela é proporcional à deformação da mola. Como assim proporcional? A força elástica é o produto da deformação da mola com uma constante elástica. Essa constante elástica aqui ela vai depender do material da mola. É lógico que todo problema ele vai te dar o valor dessa constante e você vai calcular ou a força elástica ou a deformação da mola. Se você tiver a deformação da mola e a força elástica, você pode calcular a constante elástica dessa mola. Então, basicamente, essa é a lei de Hooke para a força elástica. Veremos aqui um problema bem simples, que praticamente ele está envolvendo tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Envolve força elástica, força de atrito, força-peso, força normal. Vamos lá ver melhor. Na figura abaixo, a mola M, os fios e a polia possuem inércia desprezível e o coeficiente de atrito estático entre o bloco B e a massa, o bloco B de massa, esse bloco aqui, a massa dele é 2,80 kg, e o plano inclinado, a força de atrito entre o bloco B e a massa e o plano inclinado é de 0,50, 0,50 é adimensional, então não tem unidade de medida. O sistema ilustrado se encontra em equilíbrio e representa o instante em que o bloco B está na iminência de entrar em movimento descendente. Então, esse momento aqui está na iminência, então a força de atrito máximo na iminência dele descer e chegar ao final da rampa. Sabendo-se que a constante elástica da mola K, como eu falei para vocês que o problema ele já te dá, 350 Newton por metro, esse instante, a distensão da mola M em relação ao seu comprimento natural é de. Então, ele quer saber qual foi o tanto da deformação da mola, com esse bloco aqui, pendurado a ela nesse plano inclinado, sabendo que também tem um atrito aqui, então o atrito contribuiu para a formação da mola ser menor, a deformação dela. Aqui o problema deu alguns dados, onde a gravidade ele considerou 10, o seno desse ângulo θ aqui, que é um ângulo θ, o seno desse ângulo é 0,80 e o cosseno desse ângulo é 0,60. Aparentemente parece um problema bem complicado, mas a gente vai ver que ele é bem simples, a gente fazendo passo a passo. Vamos primeiro ver o diagrama de corpo livre, quais as forças envolvidas nesse sistema. Para isso, a gente vai considerar esse plano inclinado aqui, nós vamos fazer um gráficozinho aqui, tá amigo? Pronto, aqui um gráfico. Nesse bloco aqui nós temos várias forças envolvidas. Para baixo e sempre para baixo, temos a força peso, ela está nessa direção. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, no caso essa superfície aqui. Então a força normal é na direção do gráfico, que é a força normal.
fazer um N aqui. Aqui eu vou fazer um P de força-peso. Beleza. Temos também a força de tração, no caso da corda. Então, deixa eu colocar aqui a força de tração, ela é para cá. Como o bloco está em repouso, ele não está descendo, então essa força de tração, nós podemos fazer o seguinte, para encontrar ela, fazer um T. A decomposição da força peso. Se observar a força peso, ela não está dentro do gráfico, desse gráfico aqui. Então o que é que eu tenho que fazer com ela? A decomposição dela. Porque sabemos que o bloco está sendo pressionado em direção à superfície. Então há uma força peso nessa direção aqui. Só que ela é predominantemente nesta direção. Então eu vou decompor essa força. Ou seja, eu vou dividir essa força peso, uma componente para cá. Que eu vou chamar de componente Y, né? P de Y, considerando que esse eixo aqui é o eixo Y e esse eixo aqui é o eixo X. E eu vou dividir ela, outra componente, para cá. Vou fazer aqui direitinho aqui. E outra componente para cá, que vai ser aqui. E vai ser a componente P de X. Então eu vou dividir a força peso para cá e dividir outra para cá. No momento que eu dividir, essa força peso aqui, ela vai ser o P de Y, ela vai ser igual à força normal. Porque elas estão no mesmo sentido. E idem para cá, quando eu dividir a força peso que ficar P de X, o meu P de X será igual à minha tração, a qual essa corda está sofrendo, né? De acordo com a massa do bloco. Então, essas são as componentes da força que estão agindo sobre esse bloco aqui. Vamos prosseguir para os cálculos. E para responder a questão, devemos levar em consideração o uso da seguinte fórmula. Essa fórmula aqui. Para mim encontrar a minha P de X, que no caso aqui está P de tração, que vocês observaram lá no slide anterior, o meu P de X é igual ao meu T, a minha força de tração é igual ao meu P de X. Porque eles estão no mesmo eixo. Para mim encontrar o meu P de X, eu vou utilizar o ângulo que vai ser o seno de θ. Ou seja, o ângulo vai ser o seno desse ângulo aqui. Se vocês concordam comigo, esse ângulo também está expresso aqui. Para mim calcular ele, eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. A minha força de tração, o meu peso de tração é igual a massa, vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo. Quando eu for calcular o P de Y, eu não vou mais usar o seno, eu vou usar o cosseno, porque o ângulo vai estar nesse lado aqui. Então, aqui, eu estou utilizando aqui a hipotenusa. A hipotenusa representa o meu peso, a minha força peso. E os catetos representam o P de Y e o P de X. Adicionando os dados nessa equação, minha massa é 2,80, que a gente viu lá no enunciado. A minha gravidade ele considerou 10 e o meu seno de θ é 0,80. Multiplicando todos esses termos, então eu vou dizer que a minha força de tração, o meu Px é igual a 22,4 newtons. Então eu já tenho o valor do meu Px, beleza. A força de atrito, agora é a força de atrito. Vocês observaram, eu não tenho a força normal, e a equação da força de atrito diz que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas eu disse que a força normal ela pode ser a componente Py, no qual o meu peso, que é a gravidade, é 10, a aceleração da gravidade é 10. Eu posso fazer a decomposição dessa força e ela vai ser o Py, e o meu Py é igual à força normal, que está perpendicular à superfície. Então, quem é minha força normal? É mg cosseno de θ. Isso é minha força normal. A minha força de atrito eu já tenho o valor que o meu enunciado deu. Então, é só adicionar os valores nessa equação aqui e eu encontrarei. O meu coeficiente de atrito é 50. Minha massa é 2,80, a gravidade é 10, que ele considerou, e o meu cosseno de θ é 0,80.
60. Então, multiplicando todo esse termo, a minha força de atrito é 8,4 newtons. Então eu tenho duas forças já sobre o bloco, a força de atrito e a força de tração. Ambas estão colaborando para que o bloco não desça na rampa. Então elas vão ser somadas. Então, já que elas vão ser somadas, eu digo que a minha tração e a minha força de atrito é igual o meu peso de tração, né? Minha força aqui. Supondo, né? Pegando meu peso e colocando pegando minha tração, né? Que é o que eu quero descobrir agora nesse momento, e colocando a força de atrito para o outro lado da igualdade, ela está positiva, ela vai negativo. Então eu já tenho quem é o meu peso de tração, que é 22, e a minha força de atrito, que é 8. Só subtraindo eles, eu encontrarei a minha tração da corda. Então, a tração desse cabo, dessa corda que está segurando esse bloco aí, é igual a 14 newtons. Beleza? Agora vamos substituir valor e encontrar a deformidade abaixo. Agora chegaremos ao que a gente quer encontrar, o que queremos encontrar. Considerando que a minha força de tração é igual à minha força elástica, por conta que aqui no meio do fio eu tenho uma mola. Se não tivesse essa mola, ele não teria descido, né? Teria ficado estático. Considerando que a minha força de tração, né, é a minha força elástica, e a minha força de tração é 14, minha força elástica é 14. A deformidade da mola, a qual o enunciado me deu, é 350, vezes a deformação da mola, que é o que eu quero encontrar. Pegando 350, levando para o outro lado da igualdade, ele vai ficar embaixo do 14, e dividindo 14 por 350, eu vou encontrar 0,040 metros, ou seja, 4 centímetros. A minha mola, ela esticou 4 centímetros. Essa foi a deformação da mola com o peso do bloco, né, amarrado ali sobre ela. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!